Brasília, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, em uma conversa por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, eles dois alinharam ali uma reunião em Washington entre os presidentes Lula e Donald Trump. Vamos então para Brasília ao vivo com a Rani Veloso, que vai trazer mais detalhes dessa conversa. Rani, já está marcada uma data, o presidente Lula vai presencialmente. Os aliados estão vendo esse encontro como arriscado? Bom dia, Márcia Dantas, a você e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Bom, ainda não tem uma data definida, mas deve acontecer entre fevereiro e março, depois da viagem do presidente Lula à Coreia do Sul e também à Índia, que está agendado ali para depois do Carnaval. A conversa aconteceu ontem à noite, de acordo com o Itamaraty, que publicou nas suas redes sociais, informando que houve esse contato, que já é uma preparação para essa agenda do presidente brasileiro em Washington, mais uma tentativa de reaproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque ainda há pautas pendentes nessa agenda bilateral, como, por exemplo, na relação comercial entre os dois países, depois daquele tarifaço e de reversão de boa parte deles, ainda há produtos brasileiros afetados com essas sobretaxas que chegam a 50%. Outro tema também que foi tratado entre os dois secretários foi o da cooperação na área da segurança. O presidente Lula, quando conversou com Trump na última segunda-feira, reforçou a intenção de fazer esse acordo para combater o crime organizado. Então, é uma área sensível ao governo brasileiro e que quer cooperação de outra nação aqui, da maior nação, quando a gente se fala em democracia também na América. Brasil e Estados Unidos, foi assim que o presidente Lula também se referiu quando conversou com o presidente Donald Trump. Outros assuntos também devem ser tratados nesse futuro encontro entre os dois presidentes, como, por exemplo, o Conselho de Paz para a faixa de Gaza. Lula já havia pedido a Trump que o Conselho tratasse exclusivamente da região e também falou sobre a situação da Venezuela. Não entrou em detalhes, como o próprio presidente Lula disse, mas reforçou que essa região da América Latina permaneça sendo reconhecida como uma zona de paz e estabilidade. Então, a gente lembra que Lula e Donald Trump já tinham se encontrado, já tinham conversado por telefone. Lembramos também quando Donald Trump disse que houve uma química com Lula. Lula também reforçou essa relação entre os dois e agora esse encontro presencial é mais um passo nesse estreitamento de relações. Márcia. Obrigada, então. Rani Veloso, direto de Brasília. Agora a gente vai chamar a análise do Zé Maria Trindade. Olha, Zé, o que você acha que realmente vai acontecer nesse encontro? Lula vai conseguir retirar essas taxas dos outros produtos? Ou é um encontro arriscado? Ele ir até Washington, ser submetido a algum tipo de situação inadequada? A gente lembra sempre do Zelensky lá com o Trump, porque Donald Trump é imprevisível. Como que você avalia isso? Pois é, o Lula é um negociador experimentado e Donald Trump também é um grande negociador, né? Escreveu um livro há muito tempo, eu li um livro dele exatamente sobre como negociar. Então, sim, são figuras fortes e que estão num momento muito sensível. Aquele mundo de relações externas de antes acabou. Os organismos internacionais estão falidos economicamente e falidos também na postura de mando e de determinações. Todos eles estão esvaziados. Então, agora restaram as forças dos presidentes e parece muito que virou uma conversa pessoal, e não é, uma conversa entre duas nações que têm ali 400 anos de relação. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, por exemplo. Então, os dois presidentes carregam naturalmente essas relações. Quando esse encontro é agendado, é porque já houve ali conversa prévia entre as duas autoridades ali, os chanceleres e tal, e já existe uma pauta pré-determinada. O presidente Lula está diante de uma decisão muito importante, que é dizer sim ou não e como dizer isso ao presidente Donald Trump sobre esse convite
para integrar esse Conselho de Paz em Gaza. Mas esse não é o único contencioso. Ainda existem ministros do Supremo que estão sendo, vamos dizer, recebendo represálias dos Estados Unidos. Ainda existem setores da economia brasileira com tarifas fortes norte-americanas, então tem muito que conversar nessa área comercial e também nas relações entre os dois países. É um novo momento do mundo com relação aos intercâmbios internacionais. Ô Zé, e aí, olhando para a China, por exemplo, que é outro grande player com quem o Brasil também mantém contatos, negociar com os Estados Unidos, se aproximar de Donald Trump, é deixar a China de lado ou dá para equilibrar esses pratos conjuntamente, Zé? Renato, me disseram no Itamaraty, fontes do Itamaraty, de que não há exatamente, o Brasil não está entre um ou outro, não, e que pode muito bem conviver com os dois. Nos últimos dias, o presidente Lula gastou muito telefone como dizer, internacional, porque ele conversou com mais de 20 chefes de Estado e de países, né? Ele deu uma geral, ficou muito tempo no telefone, conversando com várias autoridades pelo mundo, e não só presidentes de países, mas chefes regionais, enfim, líderes. Então, ele está querendo exatamente colocar o Brasil numa postura nova. A China, ela está lucrando diante desta postura norte-americana. A China tem feito acordos antes impossíveis, como, por exemplo, o Canadá. A Comunidade Econômica Europeia está nos braços da China. Então, o mundo está de novo sendo reformulado e colocando ali grupos que antes era impensável. A gente precisa saber que não é uma relação Donald Trump, mas Estados Unidos. Então, pode voltar ao normal em pouco tempo a Europa e Estados Unidos, mas no momento o contencioso é muito forte. Agora, a China tem crescido comercialmente com isso.